E eu quero trazer aqui, de novo, essa atenção de vocês para o fato de que não existe mágica. Não existe solução mágica para latido. Coleira antilatido, pelo amor de Deus, não façam isso com o seu cachorro. Coleira antilatido é um convite a uma vida de muito sofrimento para o cachorro. Ah, Alessandra, mas nem é um choque, é só uma vibração. Não estou falando disso. A sorte do seu cachorro vai ser justamente essa coleira não funcionar. Se essa coleira funcionar, você arrumou uma solução simplificada para um problema extremamente complexo. Primeiro que você não sabe a razão desse latido. Lembra que eu falei? Você ajuda o seu cachorro a aprender a vocalizar para conseguir o que ele quer. Por que ele quer quando ele está latindo naquele momento? Você sabe? Ah, eu sei, ele quer que eu abra a porta. Se ele está latindo para você abrir a porta, você sabe por que ele quer que você abra a porta? Sua casa tem distrações e situações satisfatórias para ele, do ponto de vista de bem-estar, o ambiente está bem adequado à natureza do cachorro, e não estou falando de transformar sua casa numa selva, não. Mas existem formas de adequar essa casa para ele ter bem-estar. Um cachorro com bem-estar, ele quase não vai vocalizar, ele não vê necessidade disso, porque ele tem as necessidades dele atendidas. Então, ele não precisa vocalizar, basicamente isso. Então, por favor, não caia em promessa de truque instantâneo para latido. Uma pessoa que zela pelo bem-estar, ela vai sempre olhar para o fato de que como que essa ação vai recair sobre o meu cachorro. Aí você fala, bom, Alessandra, tá, então eu vou ser despejado. Já posso considerar isso, já era, porque meu cachorro late pelos cotovelos, ele não para de latir. Quando eu saio é pior, já tomei advertência, então eu vou ser despejado, eu tenho que aceitar isso e acabou. Não. Mas não tem solução fácil, tá? Assim, é simples, mas não é fácil. O que eu costumo falar para as pessoas? A solução vai depender do que é possível para você. Primeira frente de solução. Você mandar uma carta para os seus vizinhos. Ah, não vou mandar nada não, porque aqueles desgraçados... Ó, os vizinhos estão sofrendo também. E eu não estou pondo em julgamento aqui se foi adequado ou não a abordagem deles. Mas estou falando de você, do bem-estar do seu cachorro. Você precisa ganhar tempo, porque lembra que eu falei? Não é um treinamento simples, é multifatorial. E você, para fazer esse treinamento, você não pode estar pressionado, senão você vai recair sobre o cachorro, a corda sempre arrebentando do lado mais fraco. Essas frases que eu tô falando não são aqui frase de banheiro, não. Capta isso com muita seriedade. Ah, mas eu não vou abandonar meu cachorro. O dia que eu falar sobre abandono, você fica tranquilo, respira, não é tão simples assim. Então, a gente tem ali, primeira coisa, uma carta, próprio punho, não precisa ir conversar face a face, que pode dar briga. Por que carta? Porque é importante que você consiga dar uma informação que essa pessoa, na privacidade dela, leia, capte todas as informações e que elas estejam registradas. Fotografa, fica com você, manda a carta, escrita a próprio punho, assina, falando para a pessoa que você tomou ciência, que você não sabia, você tomou ciência do problema. Ah, Alessandra, mas na verdade não, eu sabia, e aí eu fiquei puto, porque meu vizinho foi muito mal criado, eu não achei justo, já briguei, já falei que eu não ia fazer nada, que meu cachorro, ele é vítima, que eu sou vítima. Então você vai precisar se desculpar, você vai falar, olha, eu conversei com uma especialista, ela me explicou a problemática, eu venho pedir desculpas, eu sei que o cachorro realmente incomoda, ele também acaba me incomodando, seja honesto, incomoda, galera. Barulhos o tempo inteiro incomoda. Eu sei que meu cachorro incomoda, então, e além de pedir desculpas, se você já fez alguma coisa, você vai falar, eu conversei com essa especialista, ela me passou já o que eu devo fazer, e eu estou em ação, mas eu sinto muito dizer, não é algo que vai rápido. Então eu peço até a sua colaboração para me dizer quando o cachorro latiu, quando ele não latiu, porque eu possa ter certeza que todo momento que esse cachorro estiver latindo, eu estou agindo para que ele pare de latir. A pessoa, ela fica tranquila porque ela sabe que tem alguém ali agindo. Ela vai se sentir útil na ação de te ajudar a ajudar o cachorro. Você pode até dizer, o meu cachorro ele tem problemas de comportamento e eu morro de pena. Eu não quero doar, eu não quero negligenciar esse cachorro. Então, eu peço ajuda realmente. Às vezes, no próprio prédio, você pagando alguém, a pessoa fica com o seu cachorro. Se o cachorro late só quando você vai embora, que é a ansiedade de separação, quando você sai de casa, pague alguém dos seus vizinhos que de repente adora cachorro e, na verdade, está reclamando de você porque ele está penalizado com a situação do cachorro. Paga a pessoa, fala assim, olha, eu vou pagar um tanto para você e você poderia cuidar dele quando eu saio? Ao invés de pagar uma creche, por exemplo, que é mais caro. Outra questão é a creche. Você fala, pô, mas eu não tenho grana para pagar uma creche. Então, paga passeador. De repente, é algum
adolescente do seu próprio condomínio, um passeador, ou alguma pessoa que está desempregada no seu próprio condomínio, ou a empregada de alguém que já sai com o cachorro da pessoa, você fala, pô, se eu pagar um tanto para você sai com o meu cachorro também? Negocia, galera, vai atrás da solução. É muito importante que esse cachorro saia bastante, que ele possa estar fora de casa, em atividade, seja em creches, seja em passeios. Quanto mais passear com ele durante o dia, mais ele vai se exercitar, mais ele... Não estou falando que exercício resolve os problemas, mas assim, a gente está mitigando o problema. Quanto mais ele ficar fora de casa, menos ele late dentro de casa. Isso aí é uma matemática simples. Então, creche, deixar na casa de alguém e, num futuro, de repente, até carregar esse cachorro com você para onde você for, para o maior número de lugares que você for. Eu tinha um colega de faculdade que ele levava o cachorro para a faculdade. O cachorro, ele morava na caçamba do carro. Ele saía de lá, fazia o xixizinho dele, fazia o cocôzinho dele no mato e voltava para a caçamba do carro. Lá estava a caminha dele, ficava embaixo da árvore, né? A faculdade que eu fiz era num lugar bastante arborizado. Ficava ali embaixo da árvore, bonitinho, com a caminha, com água, comida. A gente sempre passava lá, conversava com ele. Ele não ficava sozinho em momento nenhum, porque estava sempre passando alguém. Ele sempre abanando o rabinho, vendo gente passar. É um cachorro calmo, tranquilo. Isso, para mim, é o ápice da relação entre humanos e cães. Você fala, gente, mas meu cachorro jamais não fala jamais. Você só não soube o caminho até agora. Isso é totalmente possível, mas não é curto prazo. Você fala, hoje eu não consigo levar. Talvez você não consiga levar, mas você pode deixar na casa de algum familiar seu, de alguma amiga sua, falar, olha, eu pago. Então, percebe? Procura alguém para ser sua rede de apoio. Quem fala para mim que, não quero ter filho, vou ter cachorro. Eu falo, Jesus Cristo, coitado desse cachorro. Porque, gente, filho dá trabalho, mas é até uma idade. Quer dizer, não é. Esse tipo de trabalho de ficar em casa, de ser dependente e tal, é até uma idade. Depois, né, se você não ficar refém aí da sua maternidade ou da sua paternidade, essa pessoa vai viver a própria vida dela. O cachorro não. É 20 anos ali com você. 15, 20 anos. Quem fala que prefere cachorro do que gente, porque dá menos trabalho, pô... Então, você precisa lidar dessa forma, falar assim, não, eu preciso de uma rede de apoio, eu não levaria uma criança na escola, então vai para a creche, vai fazer atividade, senão ele fica o dia inteiro em casa sem fazer nada. E aí você fala para mim, isso é um tipo de abandono, galera. Eu não vou amaciar isso aqui, porque aqui eu não tô por você só, eu tô pelo cachorro. É o tipo de abandono. O cachorro fica o dia todo sozinho, tá? Toma essa, pega que é sua, pode me xingar, mas whatever. Eu sou especialista e eu tenho que te falar. E não é gostoso, não é bonito. Isso não resolve a raiz do problema. O cachorro vai continuar um latidor. Mas você tá fazendo o quê? Você tá tirando o latido de dentro da sua casa. E os seus vizinhos já vão perceber. Você entendeu? Se você pega alguns dos vizinhos, então, pra cuidar do cachorro, fala, nossa, que legal, tá todo mundo envolvido ali, porque vocês estão querendo o bem-estar de um bicho, gente. É diferente de falar assim, você estacionou seu carro na minha vaga. As pessoas cuidam do cachorro como se fosse uma posse. Não é uma posse, é um ser vivo. Da mesma forma que você não deixaria uma criança de 10 anos em casa sozinha, você não vai deixar um cachorro em casa sozinho, ele não pode ficar sozinho, tá bom? Então, primeira coisa, rede de apoio, arruma rede de apoio, não tem creche, passeador, até mesmo alguém para ficar na tua casa, um pet sitter, alguma coisa, para ir lá. E uma coisa que você pode pedir para os seus vizinhos, mapear os horários piores, assim, quando que ele late mais? Você sabe, por exemplo, ele late muito quando alguém passa na rua, normalmente as pessoas são muito de rotina, né? Então, vamos supor que passa uma pessoa na rua todo dia ao mesmo horário. Aqui é assim, todo dia ao mesmo horário, passa um cara com um pug. Aí vamos supor que o pug passa aqui na frente. Meu cachorro não late para todo mundo, mas pro pug ele late. Então, como eu sei o horário, eu vou anotar esse horário. Quando for o horário do pug passar, eu vou arrumar uma atividade com esse cachorro. Opa, vou pôr um alarme, tá na hora do pug passar. Eu vou levar esse cachorro lá pro outro lado, que é a minha varanda aqui. Aí eu levo ele lá pra lavanderia e vou pôr uma comida para ele. Pronto, ele já não vai latir. Não vou precisar ficar, eu vou prevenir. Você age na prevenção, se você tá em casa. Se você não tá em casa, é ter gente ali o tempo todo. Mapear esses horários. Qual é o horário que ele mais coisa? Arruma um passeador para aquele horário, para levar o cachorro para passear. Beleza? Esquema de guerra aqui. Curto prazo. Médio prazo. Existem a mitigação, né? Então você já mapeou os horários que são piores. Quando você leva ele e dá alguma coisa para ele fazer longe do estímulo, isso já é adestramento, tá? Então, por quê? Porque você está recompensando o silêncio. Aí você fala, Alessandra, mas o meu cachorro ele não sabe que o pug, sabe sim, ele já sentiu o cheiro. Só que quando você prevê o horário e você age antes do comportamento, o cachorro ele se acostuma a estar calmo naquele horário que ele latiria. O cachorro sente o tempo, sim. É diferente de nós, a percepção, eu não vou aqui ficar elocubrando como que ele percebe o tempo e tal, mas ele percebe o tempo. Tem uma teoria que fala que o cachorro percebe o tempo de acordo com os próprios odores. Então, ele sabe quando um odor, ele tá sumindo ou crescendo, e ele calcula o tempo.
Eu vou falar tempo porque é o nosso método, né? O tempo de acordo com isso. Então ele já sabe que o cachorro tá se aproximando, ele já percebeu com o cheiro. E aí você simplesmente leva ele e desvia a atenção dele para uma outra atividade e ele percebe que naquele momento que ele estaria latindo e recebendo sua atenção, agora ele tá fazendo uma outra atividade. Provavelmente ele vai prever essa atividade com o tempo. Tipo, vai dar aquele horário, se é uma rotina, ele já vai pedir para você ir com ele lá atrás, ao invés de ficar fixado no cachorro que tá passando. Isso já é adestramento dos mais de elite, vou dizer para você. Por isso que eu falo, eu consigo trabalhar com pessoas que conhecem seus cães. Gente que tem cachorro para ser mobília de casa, sabe aquela coisa que você ignora a maior parte do tempo? Fica muito difícil trabalhar. Então, conheça seu cachorro. É a primeira coisa que você vai fazer. Você tem que conhecer o seu cachorro. E realmente olhar para ele e falar qual é o horário, por quê, qual é o estímulo. É necessário. Meu filho passeia com o nosso cachorro todo dia, de manhã e à noite. E aí ele tava reclamando, né, de umas coisas que acontecia do nada. Eu falei, você precisa ter atenção ao cachorro. Você tem que prever a ação do cachorro. Ah, é aquele cachorro que sempre briga. Ah, então você não vai segurar o cachorro e ficar esperando. Não, você vai ir para um outro lado, afasta o Zé, né, que é o nosso cachorro, do estímulo. Você tem que estar atento no passeio. O passeio não é assim, ó. Quando o cachorro não sabe passear, você não pode passear assim. Você tem que passear atento ao cachorro. Aí você vai prever as situações. Você sabe, aqui ele gosta de tirar aquele matinho. Então, ao invés de o cachorro te puxar e você ir lá, você vai já direto para lá, se você não está em treinamento. Percebe? Mitiga primeiro, depois treina, depois você tem um outro comportamento que ele substituiu ali. E é sobre isso que eu tô falando quando eu falo de latido. Ele sempre late para aquele cachorro que passa na frente aqui, naquele horário. Por causa da rotina, as pessoas sempre passam o mesmo horário. Então você desvia a atenção dele. Pronto. Gente, isso é muito poderoso. Sendo rotineiro, é extremamente poderoso. Coloca lá no seu celular, faça isso, que médio prazo, você já vai ter uma questão. Então, quando eu falei do curto prazo, também funciona para o médio prazo, tá? E você já vai estar adestrando o seu cachorro de forma correta, desviando a atenção dele. Tem outras coisas para fazer médio prazo? Tem. Só que eu não consigo ensinar para você num vídeo aqui, porque eu preciso ensinar para você médio prazo, tá? Médio e longo prazo. Eu preciso ensinar para você natureza canina. Eu preciso te ensinar a observar o seu ambiente, o ambiente do seu cachorro, para ver o que corrigir nesse ambiente, para evitar os latidos e fomentar umas atitudes mais tranquilas para o seu cachorro, porque não tem nada a ver do cachorro ter mato, tá? Isso é um erro muito grande. Tipo assim, tem gente que acha assim, meu cachorro ficar tranquilo, ele tem que ter acesso a grandes espaços e muito mato. Não é isso não. O seu cachorro ficar tranquilo, ele precisa ter o que ele precisa na hora do que ele precisa. Alessandra, então eu vou mimar meu cachorro? Não é o que ele quer, galera, tá? Não é mimar o cachorro, é diferente. Não é criança, não é ser humano, calma. Tem coisa que o cachorro precisa, e aí você tem que oferecer para ele. Por exemplo, um cachorro que cava. Ele não cava porque ele é mimado. Ele cava porque ele precisa cavar. Isso tá na genética dele. É uma atitude natural. Não adianta você falar assim, eu quero que meu cachorro pare de cavar. Não existe isso. Seu cachorro cava, você tem que achar uma forma dele poder cavar e não ser um problema para você. Eu, por exemplo, o cachorro cava. O que eu faço? Ele tem um monte de pano, ele não tem uma cama, porque quando a gente põe uma cama para ele, o que ele fazia com a cama? Picava a cama inteira. Então a gente põe uma pilha de pano, ele cava a pilha de pano e fica se embolando, enfiando o focinho, igual ele faz na terra. E eu dou uma opção para ele. Só que latido você não tem que dar opção, tá? Eu tô dizendo assim, eu tenho que te explicar que o ambiente tem uma função na vida do seu cachorro. E você precisa adequar esse ambiente, só que são muitas nuances, então eu não consigo explicar isso num vídeo só. E é por isso que eu falo, já segue, vai lá, segue o canal no YouTube, eu também tenho um canal no Instagram, porque eu vou falar isso o tempo todo, informações de muita qualidade, de toda a minha experiência como adestradora, comportamentalista, veterinária, observadora, dona de cachorro, tutora de cachorro, que eu já fui dona, já fui tutora, que são coisas diferentes. Então assim, tudo eu vou passar para você nas minhas redes sociais. E o que você tem que fazer é só curtir lá, porque não dá para explicar tudo no vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo e você também vai se perder. Só que nesse momento, essa distração que você vai fazer do latido, né, que é tirar ele do foco e pôr para lá, para outro lugar, longe do estímulo, e com uma coisa mais legal do que o estímulo, já resolve. Isso funciona também para o passeio. Seu cachorro late no passeio, vamos supor, ele sai para passear e já está latindo. Nossa, eu já vi isso N vezes. O cachorro está na coleira latindo. Se você sabe que ele late quando ele entra no elevador, vai pela escada. Se você sabe que ele late quando sai pelo hall, saia pela saída de serviço. Se você sabe que ele late quando sai pelo portãozinho de passagem de pedestre, saia pela garagem. Tenta mudar o foco, mudar a rotina do cachorro. Se você sabe que ele late quando você coloca a coleira e abre a porta, porque ele entra num frenesi de desespero, põe a coleira um tempo antes e quando ele estiver parado de latir, você cata a coleira e sai. Muda essa rotina que você vai começar a recompensar um comportamento de não latido,
beleza? Isso é o médio prazo. Longo prazo e prevenção. Eu adoro mexer na prevenção, galera, porque quando você mexe na prevenção, é a beleza da coisa. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o filhote, ele aprende a latir não, porque o filhote não late, mas assim, a vocalizar desde que ele chega na sua casa? Você precisa entender que vocalização nunca deve ser recompensada. Nunca recompense vocalização. Mas, Alessandro, o que eu faço então? Longo prazo, tá? Isso aqui bem grosso modo. Quando o filhote chega na casa, ele tem que ir direto para a cama do tutor. Para a cama, filhote. Por quê? Porque o filhote ele precisa de contato corporal. Pensa no filhote com a mãe dele. Ele tem extremo contato corporal com a mãe e os irmãos. Quando tá mamando, a mãe lambe o cachorro. Não é para você lamber o cachorro, não, também. Mas a mãe lambe o cachorro, é muito contato, é muita pressão, é muito... Eles se abraçam. O cachorrinho garra e um bate a cabeça no outro. Você, de repente, pega esse cachorrinho que estava no meio daquela esfregação e bota ele no chão, sozinho. Ele se sente... Não sei se você já ouviu falar do bebê. Você pega o bebê e faz um rolinho com ele. Bebê humano. Por quê? Porque o bebê estava dentro da barriga, apertadinho. De repente, você solta o bebê, ele fica desesperado, ele tem uns reflexos assim. O cachorrinho é a mesma coisa. Ele está acostumado com aquela apertação, de repente você coloca ele no lugar que é um ambiente... Gente, se põe no lugar do cachorrinho. Tua casa é um universo pro cachorrinho. Eu quero muito fazer um vídeo desse. Assim, pegar uma câmera e colocar o dia a dia do cachorrinho, sabe? Do filhote. Você olha para cima assim, ó. Um monte de coisa gigante ao seu redor e nada do teu tamanho. Nada perto de você, nada na altura dos seus olhos. É assustador, galera. Aí o cachorrinho começa a chorar e você vai pôr ele na sua cama. No fim das contas, você acabou de me ensinar para ele, chora que eu ponho você na minha cama, meu bem. Então já bota o filhote na cama. Mas, Alessandra, eu adotei um cachorro adulto. Por isso que eu falei, eu não vou conseguir resolver todos os problemas de latido nesse conteúdo. Continua seguindo e assistindo que vocês vão juntando as peças, tá? Que eu vou falar de filhote, eu vou falar de idoso, eu vou falar de adoção, eu vou falar de um monte de coisa no canal. Mas o que eu posso te dizer é quando é filhote, para soluções de longo prazo, que são a prevenção, o cachorro saiu do canil, saiu da coisa lá, da feira de cachorro, enfim, aonde você comprou, vai direto para tua cama. Ai, mas não vai me dar doença? Gente, vocês vão daqui a pouco vocês estão beijando a boca do cachorro, por favor, né? Vamos, cada coisa no seu lugar. Põe na cama. Só isso. Isso aí para a saúde mental, sua e do cachorro, vai ser fundamental. Pronto, você já tirou uma barreira e já tirou uma situação que é certeza que você vai ensinar o seu cachorro a vocalizar, é certeza. Se o cachorro for vocalizador, por natureza, lembra que eu falei lá no começo também, não tem o que fazer. Ele vai vocalizar em algum momento. O que você pode fazer? Não recompense. Quando você pega o problema no começo, você consegue ter uma ação muito efetiva, porque o cachorro está na tentativa e erro. Ele está vendo o que funciona para eu conseguir o que eu quero, o que não funciona para eu conseguir o que eu quero. Se você pega nesse momento, putz, muito melhor. Porque quando o cachorro já aprendeu o que funciona, a chance dele desaprender, não é que a chance é alta, mas o esforço que você tem que colocar em cima disso é muito grande. Então, quando você pega no início do comportamento, que ele está na tentativa e erro, você consegue ajeitar aquela situação e colocar coisas muito saudáveis para ele chamar a tua atenção. Por exemplo, meu cachorro, ele tem 2 comportamentos para chamar a minha atenção. Um dos comportamentos é me arranhar. E é óbvio que fui eu que ensinei isso pra ele, gente. Porque arranhar dói. E aí eu olho pra ele. E ele tem um outro comportamento que é me focinhar. Ele bota o focinho ou me lambe. Eu não gosto muito que me lambe, minha pele é meio sensível, eu fico cheio de alergia. Mas o que eu faço agora? Quando ele me arranha, eu seguro, porque eu já fiz a meleca, né? De ensinar pra ele que arranhar eu dou atenção. Eu me seguro, não olho pra ele. Quando ele me focinha, eu olho pra ele. Eu rezo pra Deus pra ele focinhar logo, né? Mas ele tenta as duas coisas. E aí eu vou capturando agora, ele tá me arranhando bem menos. Bem menos, assim, já tá parando, porque ele já entendeu como que faz o processo de aprendizagem, tá? Quando você pega no começo, voltando ao meu raciocínio, que eu abro vários parênteses, você vai ensinar seu cachorro a fazer a coisa certa. Então não dê atenção quando ele te arranhar pela primeira vez. Não dê atenção quando ele pular em você pela primeira vez. E não dê atenção quando ele uivar, latir pela primeira vez. E certeza que não vai ser quando ele fica sozinho. E aí a ansiedade de separação também, gente, é outra história.